Minha madrasta roubou toda a comida que as pessoas nos doaram e ligou para os serviços sociais para dizer que nossos filhos passavam fome, mas agora ela está cercada pela polícia. Estou tremendo. Ultimamente muitas coisas têm acontecido. Meu marido dirige um caminhão e seu trabalho diminui muito durante o inverno, a ponto de termos que pedir um empréstimo para pagar as contas. Além disso, tenho lidado com depre pós-parto desde o nascimento do meu segundo filho há quase 6 meses, e há 2 semanas descobrimos que estou grávida novamente. Em um momento de desespero postei em um fórum de dispensas de alimentos e a resposta foi incrível. Recebemos tanta comida que chorei por dias. Fui ao médico e concordamos que eu precisava de ajuda, então comecei a tomar antidepressivos. Aceitei a ideia de outro bebê, mesmo que fosse antes do que planejávamos, e comecei a me animar. Finalmente eu estava em um bom lugar. Tive minha primeira consulta obstétrica ontem de manhã e não conseguimos ver o bebê no ultrassom, apenas o saco gestacional que media aproximadamente 8 semanas. Minha médica foi muito positiva e disse que talvez fosse muito cedo para vê-lo, mas também mencionou a possibilidade de uma gestação anembrionada. Isso basicamente significa que algo deu errado e o bebê nunca se desenvolveu. Não há uma causa específica, simplesmente má sorte. Sei que parece bobagem considerando quão angustiado eu estava no início com a gravidez, mas aquilo me destruiu. Me sentei no carro chorando com meu marido por um bom tempo antes de ir à casa da minha mãe para buscar as crianças. Chegamos em casa e toda a comida da despensa havia desaparecido, só restavam um pouco de macarrão seco, molho e algumas latas de atum. A fórmula do bebê, a comida e as fraldas também haviam sumido. Os pacotes de lenços umedecidos, todas as verduras da geladeira, tudo se foi. Só restavam leite e sobras. As portas ainda estavam trancadas e não havia sinais de arrombamento. A única pessoa com a chave é meu pai. Sinceramente, acho que ele não sabia de nada, mas quando contei à minha madrasta sobre a comida que nos haviam dado, ela se tornou repugnante. Começou a gritar que não deveríamos ter filhos se não podíamos sustentá-los por conta própria e exigiu que entregássemos a guarda das crianças a eles imediatamente. Fiquei em choque. Ela já tinha sido difícil antes, como quando pedimos que cuidasse das crianças para podermos ir ao cinema e ela disse: "Pais não podem fazer isso, os bebês devem vir primeiro." Mas nunca havia chegado a este nível. Meu pai interveio, mandou ela calar a boca e fomos embora em choque, mas acreditando que tudo tinha acabado. Claro, liguei para ela ontem para confrontá-la e ela negou tudo. Liguei para o meu pai e ele confirmou que ela não tinha trazido comida para casa e não acreditava que ela o faria, mas me pediu para não fazer um boletim de ocorrência até falar com ela. Pensei que ela poderia facilmente ter jogado tudo fora em algum lugar e decidi que deveria fazer o boletim de qualquer maneira, mesmo que nunca se possa provar que foi ela, porque foi uma tentativa muito clara de colocar meus filhos em perigo. Esta manhã às 10 horas os serviços sociais bateram à minha porta dizendo que haviam recebido uma denúncia no dia anterior sobre condições de vida inadequadas, especialmente por falta de comida. Mostrei-lhes o boletim de ocorrência e um pouco de uma lata de fórmula e comida de bebê que eu tinha na bolsa de fraldas, e a mulher pareceu realmente compreensiva quando expliquei a situação. Eu disse a ela que a comida tinha vindo de amigos, não de estranhos na internet. Ela me perguntou se eu tinha algum parente que pudesse cuidar das crianças caso tivessem que tirá-las de casa temporariamente, o que achei muito estranho. Não é algo que eu esperaria que os serviços de proteção à criança perguntassem. Fiz questão de especificar que nesse caso eu gostaria que as crianças ficassem com minha mãe e não com meu pai, dadas as circunstâncias, e ela me garantiu que não achava que nada fosse acontecer, mas que faria um acompanhamento em uma semana ou mais para verificar se tudo estava resolvido. Estou absolutamente fora de mim. Nunca tive um bom relacionamento com essa mulher quando era criança, mas ela sempre pareceu ter boas intenções em relação às crianças. Ela as adorava e antes foi muito prestativa. Eles nos ajudaram com a creche do meu filho mais velho quando eu trabalhava, e até compraram fórmula para ele quando era apenas um bebê e estávamos realmente apertados. Não quero acreditar que ela fez isso, mas sinceramente não vejo outra explicação. Já trocamos as fechaduras, mas não tenho ideia do que fazer agora. Meu filho mais velho ia ficar com eles neste fim de semana, o que obviamente não vai mais acontecer, mas ele tem 4 anos e não entende por quê. Eu realmente agradeceria qualquer conselho que pudessem me dar. Atualização. Antes de mais nada, muito obrigado a todos pela resposta avassaladora. Escrevi meu post ontem de um lugar muito sombrio, sentindo como se de alguma forma eu tivesse falhado com meus filhos ao permitir que alguém tão malvado entrasse em suas vidas. Sentia que de alguma forma deveria saber, que deveria tê-los protegido dela. Vocês me lembraram que ela é simplesmente uma pessoa odiosa, e chegou a um ponto em que eu não conseguia mais acompanhar os comentários, mas se quiserem garantir que eu veja algo, se sintam à vontade para me enviar uma mensagem privada. Agradeço imensamente o apoio e todas as mensagens que recebi por privado. Tem sido uma distração muito bem-vinda enquanto tento colocar tudo em ordem. Hoje entrei em contato com os serviços sociais. Foi uma ligação interessante. Sem entrar em muitos detalhes, o caso é legítimo. A supervisora com quem falei foi extremamente gentil e profissional. Expliquei que estava perguntando por que alguém havia roubado nossa comida antes da ligação ser feita, e eu só queria ter certeza de que quem veio ontem era realmente uma assistente social, já que me senti muito abalada quando ela apareceu. Ela ficou extremamente surpresa quando eu disse que ela simplesmente chegou sem avisar, já que aparentemente a política deles ligar antes para coordenar um horário que não incomode a família. Desde
desde que não seja um caso urgente de abuso. Conversamos um pouco mais sobre a visita e ela concordou comigo que várias coisas foram tratadas de maneira muito pouco profissional. Pude confirmar que o acompanhamento será na próxima sexta-feira e ela me disse que vai designar uma nova assistente social para o nosso caso. Ela também disse que investigará a agente anterior, mas não sei se isso realmente acontecerá. De qualquer forma, estou feliz por ter uma nova agente. Ela me disse que desde que haja comida em casa quando eles forem, o caso será encerrado, já que todo o resto parecia estar perfeito, mas me recomendou ter os registros médicos das crianças prontos para que possam ficar no arquivo. Hoje fui ao pediatra das crianças e pedi 3 cópias de seus registros. Na segunda-feira irei ao escritório dos serviços sociais para levar os documentos e pegar uma cópia do relatório. Uma cópia irá para o nosso cofre à prova de fogo em casa, e outra cópia para o cofre na casa da minha mãe, até que possamos transferi-la para um cofre de banco. A parte mais decepcionante de toda essa história tem sido meu pai. Ele se recusa terminantemente a acreditar que minha madrasta tenha feito isso e me ligou várias vezes furioso dizendo quanto minhas acusações a afetaram e exigindo que eu peça desculpas. Finalmente eu disse a ele que na segunda-feira pegarei o relatório dos serviços sociais e que ligarei para combinarmos um lugar para conversar, mas se a ladra de hambúrgueres for mencionada, eu me retiro. Eu amo isso. Um agradecimento ao usuário brilhante que sugeriu o apelido. Não consigo mais encontrar seu comentário no caos que foi meu post anterior. Meu pobre marido esteve fora da cidade a trabalho a semana toda enquanto tudo isso acontecia. Sinto que toda vez que ligava para ele era para dar uma má notícia, desde a consulta com a obstetra até o arrombamento e a visita dos serviços sociais. Nem hoje consegui falar muito com ele, entre ligações com os serviços sociais, consultas médicas e discussões com meu pai. Mas este anjo chegou esta noite e parou no caminho de casa para me comprar uma bomba de banho de $2 com seu próprio dinheiro de comida. Ele me colocou em uma banheira quente com velas acesas, colocou as crianças na cama, massageou meus pés e pintou as unhas dos meus pés. Ele me abraçou enquanto eu chorava e celebrou comigo quando contei todo o apoio avassalador que recebemos ao compartilhar nossa história. Ele me pediu especificamente que dissesse a vocês que está incrivelmente grato a todos por estarem lá por mim quando ele não pôde. Ele está sendo um verdadeiro herói agora mesmo, lavando a roupa e os pratos que se acumularam nestes dias enquanto eu assisto Game of Thrones e leio o Reddit. Estou realmente muito grata pelo apoio que me deram. Esta comunidade é maravilhosa. Provavelmente nunca conseguirei responder a todos os comentários, mas podem me escrever por privado se quiserem. Ter pessoas do sub com quem conversar hoje me ajudou imensamente. Vocês são os melhores, de verdade. Talvez se eu estiver com ânimo neste fim de semana eu compartilhe algumas histórias da minha infância sobre a ladra de hambúrgueres e porque honestamente eu nunca deveria ter me surpreendido que ela tentasse arruinar minha vida através da comida. Atualização 2. Eu prometi a vocês uma atualização relacionada à ladra de hambúrgueres hoje, mas eles estavam bombardeando com ligações durante o café da manhã, então esta atualização é das fortes. Minha mãe, que é um anjo, está tão sem dinheiro quanto nós, mas pelo menos tem a despensa cheia. Ela tem nos convidado para comer praticamente todos os dias nestes últimos dias, e como ela mora a apenas 10 minutos, temos aceitado seu convite com muita frequência. Esta manhã ela nos preparou uma travessa enorme de rabanadas caseiras que estavam deliciosas. A ladra me ligou sem parar durante as 2 horas que estivemos lá, e na verdade é a primeira vez que ela tenta se comunicar desde que a confrontei por ter roubado nossa comida. Eu não ia deixar que ela estragasse minha manhã, então coloquei o telefone no silencioso. Voltamos para casa por volta das 10 da manhã, felizes e satisfeitos, e encontramos uma arpia estridente na varanda. A ladra estava na varanda com a mesma assistente social de antes. Não tenho ideia se ela é amiga dela ou apenas uma pobre mulher que foi manipulada por essa bruxa. Mas o que eu sei é que ela parece ter comunicação direta com ela em vez de com o escritório dos serviços sociais, e aparentemente influência suficiente para trazê-la à minha casa às 10 da manhã de um sábado. Eu desabei no assento do carro, e meu marido estacionou atrás do carro dela. Felizmente nossa entrada de carro é estreita e ele saiu para confrontá-la. Do carro ouvi seus gritos sobre termos trocado as fechaduras, o que me disse imediatamente que ela havia tentado entrar em casa de novo. Meu marido disse algo que não consegui ouvir porque ele não grita como uma louca. Mais tarde ele me contou que disse a ela que trocamos as fechaduras para que ela não roubasse nossos filhos novamente, e ela deu um tapa na cara dele. Sim, meu marido, que tem 1,88 de altura e pesa 113 kg, é um ursinho de pelúcia. Ele jamais em sua vida pensou em levantar a mão para alguém. Ele nem gosta de disciplinar nosso filho de 4 anos porque ele chora quando fica de castigo. Eu vi tudo vermelho, saí do carro e atravessei o jardim direto na direção dela, mas a assistente social me interceptou no meio do caminho. Eu disse a ela de forma bastante rude, admito, que eu havia sido informada de que ela não estava mais designada ao meu caso e perguntei o que diabos ela estava fazendo na minha propriedade quando não havia ninguém em casa. Ela me disse que a única razão pela qual não havia ninguém era porque havíamos fugido quando ela foi chamada. Eu disse a ela que não havia ninguém em casa porque tínhamos saído para tomar café da manhã antes das 8 da manhã, e a idiota riu na minha cara. Aparentemente ela recebeu uma ligação da ladra por volta das 9 da manhã dizendo que eu estava machucando meu filho de 4 anos e que havíamos saído quando ouvimos que ela estava ligando para que não estivéssemos aqui quando ela chegasse. Meu marido ouviu isso e se aproximou bem quando ela me dizia que eu deveria tirar as crianças do carro para examiná-las. Ele se colocou entre ela e o carro e disse que sob nenhuma circunstância as crianças sairiam enquanto elas estivessem ali. A ladra, vendo que ninguém estava prestando atenção nela, aproveitou para correr em direção ao carro onde as crianças ainda estavam sentadas com o cinto de segurança, o que honestamente é impressionante considerando que ela deve pesar pelo menos 135 kg.
Quando percebeu que as portas estavam trancadas, ela começou a socar com os punhos fechados a janela ao lado do rosto do meu filho de 4 anos, gritando: "Abra a porta! Abra para a vovó!" Ele ainda estava preso em um cinto de 5 pontos e as portas têm travas para crianças. Não havia como ele abrir, mas havia uma possibilidade muito real de ela encher o rosto dele de cacos de vidro. Meu marido mais uma vez reagiu rápido e a afastou do carro enquanto eu estava em estado de choque. Em seguida disse a ambas que saíssem imediatamente da propriedade. A assistente social interveio dizendo que não iria embora até ter certeza de que não estava deixando 2 crianças em uma situação vulnerável e de abuso. Eu perguntei a ela se ela acreditava que eu estava machucando meu filho, por que não chamou a polícia. Ela me disse que isso era assunto dos serviços sociais, não da polícia. Eu ri e disse que não concordava e que ia chamar a polícia. Comecei a caminhar em direção ao carro da ladra para fazer a ligação e isso a fez gritar: "Não toque no meu carro." Ok, então o que ela tinha no carro? Espiei pela janela e vi uma caixa da Amazon com nosso nome e endereço. Então agora eu posso dizer à polícia que, além de invasão de propriedade, ela também está roubando nossa correspondência. Vivemos a menos de 5 minutos da delegacia. Então, enquanto eu ligava para a polícia, meu marido decidiu que ela não poderia ir embora se estivesse bloqueada e a soltou. Pois bem, ela me empurrou no chão, entrou no carro e atravessou o jardim, passando a menos de 30 centímetros de me atropelar. Meu marido percebeu e se colocou na frente do carro, deixando ela presa entre a casa e nosso carro com uma cerca de arame atrás. Naturalmente, ela deu ré e bateu na cerca, bem na hora em que a viatura da polícia chegou. Juro a vocês que outra pessoa completamente diferente saiu daquele carro. O que um momento antes era uma versão obesa das noivas vampiras de Van Helsing se transformou em uma vovozinha gaguejando, mancando e com uma horrível tintura de cabelo vermelha e barata. Foi perturbador. Como isso já está longo, vou resumir o resto. Éramos pais abusivos e horríveis, mas a havíamos ameaçado e ela estava com tanto medo que só queria ir embora e não a deixávamos. O pacote estava em seu carro porque ela estava preocupada que ficasse na varanda em um bairro tão perigoso e queria protegê-lo, mas não podia colocá-lo para dentro porque havíamos trocado as fechaduras. A assistente social repetiu essa história para a polícia e disse que não foi embora quando pedimos porque não a deixamos examinar as crianças. Quando os policiais viram meus filhos e confirmaram que ninguém havia sido machucado, a ladra disse que devia ter se enganado, mas que não entendia por que tínhamos saído antes se não havíamos feito nada. Os policiais ligaram para minha mãe e confirmaram a hora em que chegamos e saímos da casa dela. Eles fizeram a ladra devolver o pacote, mas não a acusaram formalmente de roubo de correspondência porque a caixa não estava aberta. No entanto, deixaram bem claro para ela que eu havia dito que ela não era bem-vinda e que seria presa por invasão de propriedade se voltasse. Elas foram embora e a polícia nos fez mais algumas perguntas incômodas sobre como tratamos nossos filhos. Tenho certeza de que faz parte do protocolo quando alguém alega abuso infantil, mas eu já queria que tudo terminasse. Minha mãe vai ficar em casa comigo por alguns dias para me ajudar a vigiar os pacotes e para que eu não fique sozinha caso essa mulher volte. Tirei o resto do dia para me acalmar e pensar em como proceder, já que os policiais foram embora quase às 2 da tarde. Na segunda-feira logo cedo irei ao escritório para apresentar uma queixa formal contra essa assistente social. E meu pai? Silêncio total. Atualização 3. Bem, ontem foi um dia agitado. Consegui obter uma ordem de restrição temporária tanto contra a ladra de hambúrgueres quanto contra sua amiguinha da assistência social. A supervisora da assistência social está trabalhando conosco para garantir que essa mulher enfrente todas as consequências legais e perca o emprego, já que aparentemente não é a primeira vez que ela tem um incidente como este. Isso me faz pensar que ela na verdade não conhece a ladra e é simplesmente mais uma intrometida. A supervisora até me deu uma lista de advogados que posso contatar se necessário e que provavelmente trabalharão pro bono para nós. Nossa próxima consulta com a obstetra é bem cedo amanhã para tentarmos saber com certeza o que está acontecendo, então agradeceríamos muito todas as boas vibrações, pensamentos, orações ou o que quer que possam nos enviar. Estamos tentando nos manter positivos, mas estamos apavorados. Tudo o que essa mulher fez era a última coisa que precisávamos neste momento. Atualização 4. Qualquer um que tenha lido meus posts sabe que a ladra de hambúrgueres não me considera apta para criar filhos, a ponto de tentar fazer com que os tirem de nós. Para quem quiser saber, a visita de acompanhamento do serviço social foi excelente e nosso caso foi encerrado. Fomos à nossa consulta de acompanhamento devido à possível gestação anembrionada e descobrimos que o bebê estava feliz e saudável, apenas não estava tão avançado quanto pensávamos. Conseguimos ver um batimento cardíaco forte e claro e fomos para casa com fotos. Nos sentimos seguros o suficiente de que o único problema tinha sido um ultrassom feito cedo demais, então meu marido decidiu aceitar um trabalho fora do estado neste fim de semana. Esta manhã fui novamente à minha obstetra por causa de umas cólicas leves, apenas para descobrir que meu bebê já não tem batimento cardíaco. Eu nem sequer consegui falar com meu marido ainda para lhe contar. Estou planejando agendar uma curetagem para quando ele voltar, mas se algo acontecer antes de ele chegar ele não estará aqui, e é uma viagem de 10 horas que ele não pode começar até amanhã de manhã. Estou assustada e sozinha. Atualização 5. Olá a todas as pessoas lindas. Sinto muito por não ter atualizado antes. Aconteceu tanta coisa. Então apertem os cintos porque isto é longo. Sim, consegui uma ordem de restrição contra a ladra de hambúrgueres com a ajuda do serviço social. Nos últimos meses a assistente social original também perdeu o emprego já que não era a primeira vez que ela abusava de seu poder, e a ladra acabou perdendo a cabeça de uma maneira espetacular. Detalhes sobre a perda da gravidez. Minha gravidez foi uma montanha-russa. No primeiro ultrassom,
como alguns devem lembrar, pensavam que era uma gestação anembrionada. Voltei uma semana depois e vimos um feto saudável com um batimento cardíaco forte, mas havia uma pequena mancha que parecia uma hemorragia subdural. Marcaram outro ultrassom para uma semana depois. Fui sozinha porque meu marido estava trabalhando fora do estado, e lá descobriram que a hemorragia havia crescido de ser menor que o bebê para ocupar mais da metade do útero, e já não havia batimento cardíaco. Meu marido dirige um caminhão, então não pude nem contatá-lo naquele dia até que ele saísse do trabalho. Pelo tamanho da hemorragia e porque eu não tinha tido sangramento, era necessário fazer uma curetagem para evitar sepse, mas eu não queria agendar nada sem que meu marido estivesse comigo. Então, saí do consultório e liguei para o meu pai num momento de fraqueza do qual ainda me arrependo profundamente meses depois. Ele foi um anjo no início, ofereceu-se para cuidar das crianças pelo tempo que fosse necessário. Felizmente eu disse que não, porque as crianças já estavam com a minha mãe desde que me puseram de repouso até essa consulta. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido, incluindo a minha situação médica, o procedimento que viria e que eu ainda não conseguia falar com o meu marido, então estava a lidar com tudo sozinha. Ele me disse para ir à casa dele e eu disse diretamente que a última pessoa que eu queria ver era a Ladra. Ele disse que entendia e deixou por isso mesmo. Mas claro, ele contou tudo à Ladra, e obviamente ela passou 6 horas bombardeando o celular do meu marido. Então, quando ele terminou seu turno, em vez de me ligar como teria feito, ele ligou para ela primeiro porque pensou que alguém tinha morrido. Ele tinha centenas de chamadas perdidas dela. Ela atendeu gritando que eu era uma assassina, que enquanto ele estava fora eu tinha ido fazer tirar nosso filho, que aparentemente eu tinha planejado durante semanas. Enfim, ele sabia que aquilo era puro lixo e desligou na cara dela. Depois me ligou. Assim nem sequer pude contar as coisas à minha maneira. Tive que explicar que a Ladra era uma bruxa e como chegou a tal delírio. Liguei ao meu pai para contar o que ela fez, e pelo que sei, ele se enfureceu e prometeu que não voltaríamos a ter notícias dela. Agendei o procedimento uma semana após o último ultrassom e felizmente já tínhamos instalado as câmaras de segurança, porque ao voltar para casa encontramos a casa completamente destruída. A louca partiu uma janela com um taco de golfe que deve ter comprado só para isto, porque nenhum deles joga golfe. E entrou. Partiu a TV, o Xbox, rasgou os nossos colchões, incluindo os das crianças, e o sofá novo. Amontoou toda a roupa que encontrou, nossa e das crianças, na sala e banhou em lixívia, litros e litros. Partiu tudo que era frágil com um taco de golfe, pratos, janelas, etc. Atirou o ar-condicionado pela janela, destruindo ele. Chegamos à casa e encontramos ela deitada no gramado da frente com um taco de golfe numa mão e uma das minhas garrafas de vinho na outra, bêbada que nem um cacho, gritando que eu era um monstro que odeia crianças e que estou tentando afastar os seus netos dela. Nós também somos daquelas pessoas que colecionam licores em garrafas raras ou curiosas, e cada uma delas estava feita em pedaços à sua volta. Não sei quantas ela tentou beber e quantas apenas partiu, mas tinha bebido bastante. Ela nem sequer se levantou da grama, apenas ficou ali gritando. Suponho que para que toda a vizinhança soubesse que monstro eu sou. O meu marido chamou a polícia enquanto eu me sentei para ouvir tudo que ela me chamava, que eu ia para o inferno, que devia perdido a vida eu e não o bebê, que ela o teria criado, etc. Depois de 20 minutos a polícia chegou, meu marido entrou com um dos policiais para mostrar os danos, enquanto o outro ficou comigo e com a Ladra. O policial ouviu o monólogo dela por alguns minutos e depois me disse: "Você tem certeza de que quer prestar queixa? Posso prendê-la por estar bêbada e causar perturbação, mas não há provas de que ela tenha feito nada. Bem, todas as minhas janelas estão quebradas, ela tem um taco de golfe na mão, e aquela é a minha coleção de garrafas estilhaçada ao redor dela. Então, isso é circunstancial, não há prova direta. Amigos, vou dizer uma coisa, eu vivo no cinturão bíblico, a região do sul dos Estados Unidos muito conservadora. Levei meio segundo para perceber o que estava acontecendo. O policial ouviu o discurso anti-aborto dela e decidiu que ela estava justificada. E se segurem para esta. Você tem uma ordem de restrição. Respondi, sim, porque ela invadiu minha casa, roubou toda a nossa comida e tentou me atropelar com o carro dela enquanto eu estava grávida. O policial riu na minha cara e disse: "Bem, você não está mais grávida. Se meu marido e o outro policial não tivessem saído naquele exato momento eu teria acabado na cadeia. Só tive tempo de gritar, eu tive um maldito espontâneo, antes que meu marido estivesse ao meu lado e me afastasse." O outro policial lidou completamente com o primeiro. Ele disse que levariam a Ladra imediatamente, que era a pior invasão que ele já tinha visto em termos de danos. Chamou o outro oficial de idiota por não ter algemado ela e acabou com a história de que tudo é circunstancial. Suponho que alguns policiais levam as ordens de restrição a sério. Dei meu depoimento. Minha mãe veio me buscar e meu marido ficou lidando com o resto. Finalmente meu pai pareceu abrir os olhos e se recusou a pagar a fiança da Ladra no dia seguinte quando ela já estava sóbria e o ligou. Ele e vários amigos ajudaram meu marido a limpar a casa, substituíram as janelas por outras mais resistentes, o vaso sanitário, e financiaram móveis novos. Não nos devolveu tudo, mas foi um bom começo e estamos reconstruindo. Obviamente a Ladra se declarou inocente e teve que ir a julgamento. Nosso advogado, pago pelo meu pai, apresentou as gravações das câmeras dela quebrando a janela, enfiando a mão para abrir a porta e destruindo a sala. Não dava para ver tudo, mas foi mais do que suficiente. Quando ela tentou dizer que chegou bêbada pela tristeza do que eu havia feito e que já encontrou a casa daquele jeito, ficou parecendo uma completa idiota. Agora, avancemos para esta manhã. A Ladra foi colocada em liberdade condicional na segunda-feira, eu acho. Não tenho 100% de certeza da diferença entre liberdade condicional e liberdade vigiada. As crianças estão na creche porque eu volto ao trabalho na próxima semana. Saí de casa às 8 da manhã para deixá-los e voltei,
Poucos segundos depois de trancar a porta, a ladra aparece na minha entrada de carro. Obviamente ela estava me vigiando para ver quando eu chegava. Ela se aproximou da porta e começou a bater e a falar através dela, dizendo que queria conversar, que havia muitos mal-entendidos entre nós, que queria consertar as coisas, blá, blá, blá. Mas uma das condições de sua liberdade é não ter contato comigo nem com minha família. Então liguei para a polícia novamente. Desta vez eles chegaram muito rápido. Vi pela minha nova janela 3 viaturas cercando minha casa em menos de 4 minutos, algemando e a colocando em uma delas. Quando abri a porta para dar meu depoimento, os policiais foram muito gentis. Enquanto isso, a ladra tinha voltado a gritar obscenidades do banco de trás. Liguei para meu advogado, que não se surpreendeu em nada e me prometeu avisar assim que soubesse de tudo quando a ficha dela fosse atualizada. Então é isso. Estou sentado em um Starbucks usando o Wi-Fi porque, embora eu tenha certeza de que ela está na cadeia de novo, me sinto insegura outra vez na minha própria casa. Desculpem pelo texto tão longo, mas isso tem sido uma montanha-russa e eu precisava desabafar. Nem sequer liguei para o meu pai ainda. Estou esperando até ter algo mais para lhe dizer além de controle a sua bruxa do inferno. Atualização 6. A ladra de hambúrgueres não está na prisão. E como eu sei? Ela acabou de passar de carro em frente à minha casa em plena luz do dia. Liguei para o meu advogado e ele disse que não podem fazer nada se ela apenas dirige pela rua. Eu moro em uma área bastante movimentada. Não é como se estivesse no meio do nada. Minha rua conecta duas avenidas principais da cidade. Nem sequer podemos provar que ela realmente passou por aqui. E claro, meu marido está fora trabalho o fim de semana inteiro. Então estou sozinho em casa com as crianças. Ele não volta até sexta-feira. Minha mãe está fora visitando uma amiga. Então também não podemos ir para a casa dela. Tenho uma amiga que vai vir me fazer companhia quando sair do trabalho. Edição. Vou denunciar o policial idiota na segunda-feira. Alguém já teve que fazer isso antes? Poderiam compartilhar sua experiência? Devo esperar alguma resposta real ou será mais do tipo obrigado por avisar, já cuidamos disso, adeus? E sobre meu pai? Ele está oficialmente separado. Em nosso estado eles precisam estar separados por 1 ano para que ele possa se divorciar. Ela tinha problemas, mas nada tão descarado. Isso definitivamente é um novo nível de loucura para ela. Honestamente, acho que como ela não pode ter filhos, decidiu que queria os meus e foi isso que desencadeou tudo. Isso é o que faz mais sentido de tudo que posso imaginar. E não é possível nos mudarmos imediatamente. Simplesmente não temos os recursos financeiros por enquanto. No entanto, começo um novo trabalho amanhã e definitivamente está em nossos planos fazer isso o mais rápido possível. Só que primeiro temos que colocar as contas em dia. Atualização 7. Para aqueles que também frequentam o subreddit e se lembram da ladra de hambúrgueres de uns 2 anos atrás, olá, a história de hoje não tem nada a ver com ela, não se preocupem. Esta história é sobre o que aconteceu que me levou a deixar meu marido e ocorreu há algumas semanas. Tenho certeza de que todos conhecem alguém que nunca está satisfeito com nada do que você faz, que sempre faria melhor, mas nunca faz e que só gosta de reclamar. Sim, ótimo. Bem, meu ex era assim com tudo. Naquela noite em particular foi por causa do jantar. Eu tinha passado umas boas horas fazendo bolo de carne e purê de batatas amassado à mão e me sentia muito orgulhosa. E claro, tendo 2 filhos pequenos não comia assim que a comida ficou pronta. Em vez disso alimentei o de 2 anos e me certifiquei de que o mais velho comece. Quando terminei, meu ex começou a me questionar por ter feito um molho para o bolo de carne em vez de simplesmente usar ketchup. Ele era assim com tudo. Uma vez discutimos porque fiz um molho de queijo para a caçarola de arroz com brócolis em vez de usar velveta. Então, claro que essa discussão escalou ridiculamente quando ele já estava gritando, meu rosto começou a ficar dormente porque eu não tinha comido nada o dia todo e meu açúcar no sangue estava baixíssimo. Me levantei para pegar meu medidor de glicose e ver se podia simplesmente comer meu jantar ou se precisava de uma pastilha de glicose primeiro. E este homem perdeu a cabeça. Primeiro começou a gritar porque me atrevi a me afastar dele enquanto ele me falava. E quando eu disse que ia pegar meu maldito medidor, começou a gritar que era muito conveniente eu precisar verificar meu açúcar bem quando ele estava gritando comigo. Ele literalmente disse isso. Eu nem sei o que dizer de verdade. Eu disse basicamente que sou uma adulta e verificaria meu açúcar sempre que precisasse, o que aparentemente foi inaceitável porque ele arrancou o medidor das minhas mãos e o espatifou contra a parede fazendo ele virar pedaços. Enquanto eu ficava ali em choque, ele jogou no lixo o estojo com as tiras de teste e lancetas. Depois abriu o frasco de pastilhas de glicose e também a jogou fora. Ele também jogou fora o bolo de carne que levei horas para preparar. Não sei se ele fez isso só por crueldade ou para garantir que eu não pudesse resgatar nada, mas funcionou. Depois passei vários minutos ouvindo gritar que eu estava fingindo ter diabetes para dar pena, que só queria que ele se sentisse mal para eu poder me safar, tudo porque não tinha ketchupzinho sobre o seu maldito bolo de carne. Depois ele me disse, sente-se, calhe a boca e coma essas batatas horríveis. Não vou mentir, eu o fiz, não sei se foi pelo choque ou porque me sentia realmente mal pela queda de açúcar, mas me sentei e comi alguns carboidratos. Depois coloquei as crianças para dormir e fui para a cama. Ele não me disse uma única palavra naquela noite, nem na manhã seguinte antes de ir para o trabalho. No dia seguinte recebi meu pagamento e gastei cada centavo no depósito para um apartamento para mim e meus filhos. As últimas semanas foram duríssimas. Ele tem sido muito desagradável e eu ainda nem sei como começar um processo de divórcio na Louisiana. Mas pelo menos não vivo mais com alguém que acredita que estou inventando uma doença que tive todo o tempo em que me conhece só para que ele não grite comigo por causa do jantar. Edição. Meu Deus, eu só queria contar a alguém o quão louco este homem é. Obrigada por todas as suas palavras gentis e pelo apoio. Atualização 8. Só queria contar a vocês que,
Por recomendação de uma pessoa daqui com o apoio do meu advogado e de 2 policiais, consegui voltar a entrar em nossa casa e acessar as gravações de segurança da cozinha que ele não pensou em apagar. Honestamente, eu também tinha me esquecido das câmeras dentro da cozinha, já passou tanto tempo desde o caso da ladra de hambúrgueres, e aposto que ele também se esqueceu. Esse vídeo foi suficiente para que hoje eu pudesse registrar queixa contra ele. Não tenho certeza do que acontecerá a partir de agora, já que ele fugiu do estado para a casa da mãe dele, mas me sinto bem, me sinto forte, me sinto validada. Ver a cara do policial enquanto assistia ao vídeo dele destruindo meus suprimentos médicos foi uma delícia. Agradeço de coração por todo o apoio que recebi em meu último post. Eu não me sentia muito forte quando escrevi, mas vocês são verdadeiros anjos. Começo a acreditar que meus filhos e eu vamos ficar bem. Atualização 9. Esta manhã acordei com um monte de mensagens privadas fazendo referência a esta história e tive que procurá-la para reler, para responder as perguntas mais comuns. Sim, estamos divorciados obviamente. As crianças e eu estamos seguros. O pequeno de 2 anos agora tem 4 e o mais velho está prestes a completar 8. A vida não é super fácil, mas estamos juntos e eles não conhecem outra coisa senão amor. Para aqueles que perguntam sobre a mudança repentina no comportamento do meu ex-marido desde o caso da ladra de hambúrgueres, é assim que o abuso funciona. O love bombing, quando o abusador te inunda de afeto no início é real. A pessoa abusada acredita que merece esse tratamento, que tem sorte de ter alguém que a ame, é tristemente comum. Porque ele não gritava comigo e me dizia que me amava, parecia maravilhoso e gentil, mesmo enquanto fazia todo o possível para me tornar completamente dependente dele. À medida que o casamento avançou, as coisas pioraram constantemente. Aquele incidente foi a primeira vez que consegui reconhecer que o que ele fazia era abuso, mas se eu olhar para trás, o padrão sempre esteve lá. Eu fiz muito trabalho emocional e consigo reconhecer o que vivi sem que os comentários me afetem, mas por favor, tentem não invalidar as vítimas de abuso só porque isso não é o que elas disseram antes. Essa é exatamente a mentalidade que faz com que muitas pessoas fiquem presas em situações muito perigosas. Ele nunca foi para a prisão, mas aquele vídeo, junto com o fato de eu ter apresentado queixa e seu comportamento cada vez mais instável, foram fundamentais para que me concedessem a guarda total das crianças e o divórcio sem ter que esperar os 2 anos que o estado da Louisiana normalmente exige. Ele nem sequer compareceu à audiência, continua vivendo em outro estado com sua mãe e não o vemos há 7 meses.